Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e gostaria de dar as boas-vindas. Espero que tenhamos uma manhã muito proveitosa, uma manhã de muito estudo, de muita reflexão, de muito aprendizado, né? Aprendizado para todos nós que estamos juntos nessa caminhada. Bom, o objetivo de hoje é trabalharmos as questões do Livro dos Espíritos, as questões 667 e 668. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, as questões que nós vamos trabalhar hoje, elas estão dentro do capítulo 2, que trata das leis de adoração, né? Que, por sua vez, faz parte da parte terceira das leis morais. Para a gente entrar, né, nesse tópico, dessas questões, que vai tratar sobre o politeísmo, gostaria de fazer só uma breve pincelada no que foi tratado já nos pontos anteriores pelos nossos colegas, referente a essa lei de adoração. Então, nas palestras anteriores, a gente viu que o objetivo da adoração é justamente nos ligar a Deus, verdade? Que essa adoração exterior ela não tem a necessidade de seguir nenhum padrão específico, que a gente precisa só estar com o coração em paz, com verdade, com amor no coração, para a gente se conectar a essa divindade maior. Não precisa de luxo, não precisa de formalística, não precisa de nada disso. Vimos que vida contemplativa é inútil a Deus, porque não soma em nada para o nosso próximo, né? Que se amamos a Deus, amor requer ação. Amar é um verbo de ação. Se amamos a Deus, temos que estender isso ao nosso próximo. Caso contrário, ainda não vamos ter entendido o que era amar a Deus. A gente viu sobre a prece, né, que a prece nos acalma, a prece ela traz o amparo necessário para a gente, a prece ela nos dá o suporte, ela nos conecta ao divino. E, sobretudo, nos dá força, a sabedoria e a serenidade para a gente enfrentar os nossos desafios, para a gente mudar as nossas atitudes. Agora que a gente já se achou dentro da lei da adoração, a gente vai falar sobre o nosso tema de hoje, que é politeísmo. Bom, quando a gente fala, a primeira coisa é a gente entender que politeísmo está dentro das leis de adoração. Olha só, isso já dá uma dica para a gente. A gente vai entender lá na frente. Legal? Se fomos programados já, porque somos centelhas divinas, de adorar a Deus, e temos nessa sequência natural a aparência do politeísmo. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe que as religiões se dividem em dois grandes blocos, né? Os blocos, as religiões monoteístas e politeístas. Quando a gente entra nas religiões politeístas, a gente primeiro tem que entender a etimologia. O politeísmo carrega o prefixo polis, que quer dizer muitos, e o sufixo theos, que quer dizer Deus. Logo, o politeísmo vem a ser a adoração de muitos deuses. Mas aí a gente entra no ponto crucial que, para mim, me chamou a atenção nesse trabalho de hoje, que é o seguinte: quando a gente pensa em politeísmo, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente, às vezes, é o preconceito, é a discriminação. Não é verdade? Muitas vezes a gente olha para uma religião, para uma filosofia religiosa politeísta, e a primeira coisa que vem é um certo desconforto, e logo seguida de um julgamento. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Nosso objetivo de hoje é justamente entendermos as leis que regem as crenças religiosas, entender essa evolução das leis da adoração, para entender a importância do politeísmo nesse processo de caminhada ao monoteísmo. E entender que isso tudo é um grande processo, e a gente vai entender por quê. Bom, alguns exemplos de religiões politeístas: os vikings, né, conhecidos aí da série Netflix, mais de 40 deuses nórdicos, né? A gente vê lá os astecas, temos mais de 200 deuses. Os egípcios, mais de 2.000 deuses.
E lá no hinduísmo, né, mais de 33 milhões de deuses. É praticamente um deus para cada necessidade. Por que eu coloquei isso aqui? A gente começa a entender o seguinte, que por que temos religiões com tantos deuses? Por que esses deuses, por que cada deus desses deuses, né, com D minúsculo, cada um desses deus com D minúsculo está ligado a uma característica, a uma necessidade material? E para responder isso, a gente vai ter que voltar lá onde tudo começou. Questão número 1 de Kardec. O que é Deus? E aí os espíritos respondem, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que aí, a gente começa, quando a gente pega esse conceito de Deus, a gente começa a entender o seguinte, isso é uma coisa bem etérea. Entender Deus não é fácil, porque esse conceito ele é imaterial. E aí, quando a gente entra lá na passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8, a gente vê o seguinte, que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí a gente já começa a perceber que para eu caminhar para Deus, eu preciso me despir dessa materialidade que eu me envolvo, não só física, como psíquica, mental. E aí a gente vai na questão 661 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte, então onde está escrita as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos respondem, na nossa consciência. Lógico, se somos centelha divina, somos uma criação, né, desse Deus perfeito, é claro que carregamos dentro de nós esse DNA, esse código que nos impulsiona para ele, a fazer o bem, a melhorarmos, a crescermos. E aí a gente começa a chegar no primeiro conceito importante do nosso trabalho de hoje, que é, somos criaturas terrenas caminhando para Deus. É muito importante a gente entender esse ponto de partida, tá, pessoal? Somos seres materiais buscando um Deus imaterial. Nessa caminhada, é claro que eu vou acabar chamando tudo que é divino, tudo que é transcendente, de Deus. Então, todos aqueles recursos da natureza, água, terra, fogo, sol, relâmpago, trovão, eu começo a chamar isso tudo de Deus. Tudo que representa a importância na minha vida, como, né, vencer uma guerra, eu estou dizendo isso histórico, tá, pessoal? Ao longo da nossa história. Né, as guerras de antigamente, né, a questão de saúde, fertilidade, colheita, comércio, tudo isso é representado por uma grande conquista, logo assume-se a posição de uma divindade. Coisas que causam temor, vida, morte, sacrifícios, pragas. O próprio Deus Sol, o Sol como ser mais poderoso da nossa visão material, né? Que é o Sol, a representação do que a gente tem de mais poderoso materialmente falando, ele acaba sendo um dos deuses principais aí de várias religiões. Então a gente começa a entender que somos seres materiais caminhando para Deus, que é imaterial, que é etéreo, que não tem rosto. Logo, a gente vai ter uma caminhada gradativa nessas fases que a gente vai ver agora, que começa lá nos primeiros relatos há 37 mil anos, lá na Austrália, do povo aborígene Ngunditjmara, que é a tradição oral mais antiga registrada no mundo. Seguido disso aí, dessa cultura oral passada, nós temos a materialização do templo mais antigo destinado ao culto aos deuses, né? Que é um sítio arqueológico lá na Turquia, Göbekli Tepe. Esse sítio arqueológico é de 11 mil anos. Esse tempo foi constatado por meio de exames de radiocarbono, que mostra que foi o primeiro templo de adoração encontrado, né, pela nossa história. Bom, mas a gente começa a nossa caminhada nessa jornada dos deuses materiais até irmos para um deus imaterial. Será que é só por isso? Ainda temos uma outra grande importância. Nessa época, lá 11 mil anos atrás, os povos começaram a crescer muito. E eles começaram a lutar para tomar a área do outro em prol da terra, dos recursos hídricos, da colheita, né, das suas árvores frutíferas.
Então, eles começaram a se matar. E aí, com essa ideia do culto religioso de Göbekli Tepe, eles começaram a se unir e, a partir dali, eles começaram a firmar terra, fixar sociedade. Eles começaram a se juntar em volta de uma mesa, adorando entidades únicas, vamos dizer assim, né, comuns, e começaram a compartilhar experiências, conhecimentos, técnicas, começaram a criar leis de conveniência, leis de convivência. Pessoas de grande vulto daquele momento, daquela época, eram enterrados e começavam a ser cultuados, quer dizer, começavam a fazer marcos naqueles locais, onde mais ainda eles tinham motivos para fixar suas terras. E aí a gente percebe que a religião é uma grande força motora da nossa sociedade que temos hoje. Outro marco importante também da nossa história foi encontrada 3.000 anos antes de Cristo, que foi lá um templo de Stonehenge, na Inglaterra, que foi um templo já dedicado preponderantemente ao deus Sol, que já é um deus já saindo, fugindo um pouco de esferas mais próximas para uma coisa mais distante. Mais à frente, 1350 a.C., a gente percebe uma grande revolta que aconteceu no Egito, que foi o faraó Amenhotep IV, né, que ele decide acabar, ele recebe uma inspiração para acabar com todos os 2.000 deuses que tinham e converter para um único Deus, que era o Deus Atom, que era o Deus, não é Deus Sol, Deus Ra. Deus Atom é como se fosse um Deus Senhor, um Deus Criador, um Deus maior. Tanto que ele é representado por um disco, que não é o Sol, é um disco, onde emana luz, quer dizer, uma representação de um Senhor maior que ilumina todos nós com o seu poder, com o seu amor. E aí, Amenhotep muda seu nome para Akhenaton, aquele que adora ao Senhor, aquele que é útil ao Senhor. Então ele começa, ao longo desses anos, a derrubar templos, a quebrar, mandar destruir todas as imagens que veneravam outros deuses, né? Deuses pagãos, deuses com D minúsculo, e começou a incentivar essa adoração ao céu aberto. E aí a gente começa a ter um grande problema. Começou a fechar templo, começou a contrariar interesse de sacerdote, começou a quebrar o comércio local, o Egito começa a perder riqueza, as pessoas começam a perder as fortunas. Aqueles que se beneficiavam dos vários deuses começaram a perder suas fortunas. E logo a sua família é ameaçada e Akhenaton é obrigado a sair do poder. Quem assume o seu filho, Tutankhamon, que acaba assumindo com 9 anos de idade. E, lógico, quem dirige é o alto clero que está ali, né, a alta cúpula dos sacerdotes, e aí restaura tudo aquilo que estava antigamente, todo aquele politeísmo anterior. Só que não tem problema, Akhenaton não consegue implementar o monoteísmo, mas aí a providência divina dá um novo passo. Né? Moisés aparece ali no Egito, perto do rio Nilo, e uma filha de um faraó, ela leva Moisés para ser criado lá no Egito, como um príncipe do Egito. Moisés fica 40 anos lá, absorve cultura, educação e tradições que eram vindas lá, deixadas por Akhenaton. Essa cultura do monoteísmo, essa cultura do Deus único, criador, de alguma forma impacta em Moisés, e Moisés, depois de 40 anos, após uma briga, ele é obrigado a fugir do Egito, para não ser preso, foge para o deserto Midian e, posteriormente, se exila nas montanhas, onde ele tem casa e tem a sua família, tem 2 filhos, acaba criando a sua família. No momento em que ele se depara com a sarça ardente, né, do Velho Testamento, aquela sarça ardente que não consome a árvore. E ele ouve Deus conversando com ele, orientando e determinando, dando a missão a ele de ser o libertador de Israel. E aí Moisés inicia essa nova frente. Só que ainda vivemos no meio de muitos deuses materiais, adorados, que as pessoas ainda estão muito presas a esses povos ainda estão muito presos a esses deuses materiais. Aí então que, séculos depois, já que o povo precisava de uma prova material para esse Deus imaterial sem rosto, Elias recebe uma inspiração e vai
recebe uma mensagem de Deus, na verdade, né, um ordenamento, e ele vai desafiar os profetas de Baal. Baal era um dos grandes deuses idolatrados da época, um dos maiores, tinha uma representação muito forte nessa época, isso está lá em 1 Reis, tá? Quem quiser pesquisar com mais detalhes. E aí Baal, o Elias, perdão, desafia os profetas de Baal, manda construir um local, como se fosse uma fogueira, um local de holocausto ali. Ali seriam colocados partes de um bezerro, e aquele que conseguisse fazer com que o seu Deus incendiasse essa fogueira, esse Deus seria o Deus dos deuses, seria o maior de todos os deuses. E aí os profetas de Baal começam a se exaltar, ficam horas e horas ali, louvando, adorando, clamando ao seu Deus Baal, para que incendiasse o local da fogueira respectivo a eles, e nada acontece. Se cortam, doam o seu sangue, se sacrificam, e nada acontece. E aí Elias, no final desse processo que os profetas de Baal não conseguem fazer, Elias entra em ação e clama ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Clama a Deus que emane dos céus o fogo para incendiar esse holocausto. E nesse momento, uma bola de fogo cai do céu e incendeia. E essa fogueira é incendiada e todos se ajoelham e passam a clamar esse Deus maior, esse Deus Todo-Poderoso, que era o Deus dos deuses, esse Deus Criador. Agora um Deus sem rosto, agora um Deus imaterial, mas com poderes superiores a tudo que até então havia sido contemplado. Bom, agora a gente deu um mergulho na história, nos principais pontos e nessa evolução da religiosidade na vida da sociedade, como nós, como seres materiais, programados para as leis de Deus, logicamente iniciamos a nossa crença com características materiais, criando deuses materiais, caminhamos para esse Deus etéreo, imaterial, sem rosto. Agora que a gente entendeu essa caminhada, agora a gente tem condições de entender a profundidade das respostas emitidas pelos espíritos, da questão 667 e 668. Bom, 667, quando Kardec pergunta aos espíritos por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas. E aí, olha a resposta dos espíritos. Incapaz, pela sua ignorância, de conhecer um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea. Olha o que a gente viu lá atrás. Olha por que nós começamos a nossa adoração com deuses terra, deuses chuva, Deus trovão, Deus água, Deus sol. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Olha como a gente falou atrás. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Olha essas figuras da história, Akhenaton, que derrubou essa cultura mais forte, que era do Egito, que era uma das culturas mais fortes que tinha, de politeísmo, trazendo para uma cultura do monoteísmo, foi deposto, mas mesmo assim esse embrião permaneceu, alimentou ideias, veio Moisés, alavancou, logo depois veio Elias, vieram os profetas, aqueles que foram sacrificados ao longo dos anos, deram sua vida para que o nome de Deus, para que a figura de Jesus pudesse ser entendida. E aí a gente entra na questão 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? E os espíritos respondem, claro, com certeza, sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou
por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus, e por sua morte lhe rendiam um culto. Lembra quando a gente falou que aqueles que tinham uma mediunidade ou que representavam líderes, eles eram enterrados nos locais, e aqueles locais passavam a ser locais de culto, e em função disso eles fixavam moradia próximo, em função dessa liturgia em volta dessas pessoas, né, desses túmulos. Agora a gente entende a importância disso e como isso surgiu lá atrás. Bom, então a gente viu, primeiro, o papel do politeísmo para fortalecimento da lei de adoração. Se somos criaturas programadas para caminhar para Deus, procuraremos, sim, Deus a todo tempo. Porém, nesse processo de entendimento, enquanto ainda estamos equivocados, vamos adorando entidades que fogem a essa eternidade da criação. Mas isso tem uma importância muito grande, porque graças a esses passos é que hoje temos condições de falar de um Deus sem figura, sem imagem, né? De um Deus etéreo, de um Deus que não é aquele velhinho de barba branca sentado na cadeira com um cajado na mão. É um Deus sem imagem, imaterial, que transcende a tudo isso que a gente pode pensar e imaginar. A gente viu que a adoração de seres materiais adoração por seres materiais só poderiam resultar em deuses materiais. É lógico. Hoje nós temos consciência disso. Hoje nós temos consciência de falar de eternidade, de estudar o mundo espiritual. Mas no início da nossa história, lá 37 mil anos, lá com os povos aborígenes, com Ditmara, era impossível a gente falar nisso. Com essa profundidade de conhecimento. A gente viu que a religião, como força motora na construção da sociedade, que graças a ela que passamos a nos unir, a compartilhar, a nos ajudar, e a partir dali começamos a formar a nossa sociedade. Vimos então que o politeísmo faz parte de um processo natural, que jamais devemos julgar qualquer crença religiosa, que seja porque não temos conhecimento, não entendemos, e mais, o pouco que sabemos nos mostra que Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é muito sábio, é muito perfeito. E todos os passos, embora pareçam equivocados para nós, têm uma razão de existir. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua razão. Tudo foi programado e tudo está sendo conduzido de uma forma muito sábia pela providência divina. E aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje com a passagem de Lucas, lá no capítulo 17, versículo 20 e 21, que fala o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós, dentro de todos nós. Não precisamos de templo, não precisamos de igreja, não precisamos de centro espírita, não precisamos de pedras, de nenhum tipo de ritual para encontrar Deus. Deus está no nosso código genético, nós somos parte dele. Né? Deus nos fez a sua fiel imagem e semelhança. Por que isso? Fazemos parte desse todo, desse Deus amoroso da criação. E ele está conosco o tempo todo. Então, por meio da prece, por meio do pensamento, por meio dos momentos de reflexão, das nossas reflexões, por meio dos nossos louvores, os louvores da igreja, tão belos, né? Os louvores dos cânticos católicos, as nossas canções espíritas, todas as ferramentas que nós temos hoje para nos conduzir para essa conexão. Tudo isso é muito positivo. Não importa se eu preciso ainda de um crucifixo para eu me conectar com Deus, não importa se eu preciso ainda acender uma vela, não importa se eu preciso de uma imagem, não importa. Isso é um processo natural. E, naturalmente, a gente vai se desprendendo dessas ferramentas que são úteis em algum momento para que a gente mergulhe nesse todo universal, que é o nosso Criador.
Mas a gente precisa entender que, para isso, a gente precisa respeitar todos que estão em nossa volta. É isso? Então, fique com Deus. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. Muito obrigado.